que os influenciadores postam coisas que eles não vivem? Será que tudo que eles postam é mentira? Será que 2 anos atrás eu conseguiria ter a mesma rotina que eu tenho hoje? Teve uma vez que eu assisti um vídeo que falava assim, te desinfluenciando sobre influenciadores. E eu assisti aquele vídeo e como influenciadora, eu me senti muito ofendida, gente. Porque tudo que as pessoas postavam, a menina que estava fazendo o vídeo falava que era mentira, que ninguém vive uma vida desse jeito, que não tem condição você acordar às 5 horas da manhã, que não tem condição você comer saudável, que não tem condição você comprar tanta coisa e blá, 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 blá. E eu fiquei muito chateada com aquele vídeo, porque eu fiquei pensando assim, não é porque ela não consegue fazer que outra pessoa não consegue fazer. Nós somos pessoas diferentes, temos rotinas diferentes, temos condições financeiras diferentes, moramos em lugares diferentes, temos profissões diferentes. Então é óbvio que tem coisas que para umas pessoas vai ser mais fácil, para outras vão ser mais difíceis. E é muito fácil a gente achar que aquilo que a pessoa tem, ela não merece, ou às vezes ela tem aquilo lá porque ela financiou, ou porque ela não tem filho, e às vezes colocar outras questões, para ela é mais fácil, ela nasceu numa família influente, ai, para ela é mais difícil, porque ela, coitada, nossa, não tem influência nenhuma, teve que começar do zero, não tinha pai, não tinha mãe, é muito fácil, gente, a gente se colocar muletas, colocar desculpas para não conseguir o que a gente quer. Mas a verdade é que quando uma pessoa quer de verdade, não importa. Eu já vi muita gente se tornar multimilionário, bilionário e ter nascido sem ter nada, sem ser herdeiro de nada. Mas a pessoa, tipo assim, ela correu atrás daquilo até ela conseguir e criou as oportunidades que ela precisava. Sendo influenciadora, aquilo me incomodou muito, e sendo cristã, isso também me incomoda muito. Porque eu vejo que as pessoas passam muito do tempo julgando tudo que as outras pessoas postam. Se é uma pessoa que gosta de viajar, julga porque a pessoa só viaja. Se é uma pessoa que gosta de trabalhar, julga porque a pessoa só trabalha. Se é uma pessoa que vai muito à igreja, é muito espiritual, essa pessoa é muito religiosa, só posta de Deus. E tudo as pessoas julgam. Se você tem muito, ela te julga porque você tem muito. Se você tem pouco, ela te julga porque você tem pouco. Só que eu comecei a observar que tanto na vida real quanto na vida online, existe muito extremismo em algumas áreas. E eu comecei a perceber que tem gente que tá muito extremo para carne, tem gente que tá muito extremo para alma e tem gente que é muito extremo para o espírito. E eu acho que Deus quer que nós sejamos equilibrados em todas essas coisas. Ele criou um ser que tem 3 coisas. Para a gente ser um ser, a gente tem corpo, alma e espírito. Eu esqueci como é que é a palavra. Nós somos seres triunos. Nós somos isso, gente, seres triunos, corpo, alma e espírito. E engraçado, né? A Trindade é Deus, Jesus, tricotomia. Não vou corrigir, deixa assim para vocês entenderem como acontecem as gravações aqui. E Deus é Deus, Espírito Santo e Jesus. Eu achei essa semelhança muito legal. E eu observei que existem muitos versículos. Tanto versículos que falam que a gente tem que cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo, quanto versículos que falam da alma, e inclusive a gente vê várias pessoas na Bíblia que às vezes quando tiveram alguns sentimentos assim de forma desequilibrada, né, sempre falando que Deus, eu sei que o Senhor se importa com a minha alma, Deus sonda a minha alma. Então tinha essa preocupação com os sentimentos e também, né, com o espírito. É tão interessante, gente, Deus é tão preocupado com essas 3 coisas que várias coisas que Deus deixou de conselho na Bíblia pra gente fazer não serve só para o corpo, ou só para a alma, ou só para o espírito, mas serve para várias coisas. Por exemplo, um dos ensinamentos, né, das disciplinas que a gente tem que ter é o jejum. E você já parou para pensar que o jejum, além de ser uma disciplina espiritual, que vai te aproximar de Deus, que vai ali fazer o seu espírito ficar mais atento e mais alinhado com o Espírito Santo, ele também tem benefícios para o seu corpo e para a sua mente. Se vocês pesquisarem, vocês vão descobrir que o jejum, ele ajuda a queimar gordura, ele ajuda as células a fazerem lá o trabalho que elas têm que fazer.
O jejum também te ajuda a ter mais foco, a ficar mais concentrado. Tendo mais foco e ficando mais concentrado, você vai ouvir Deus melhor também. Eu sei que é muito difícil construir bons hábitos e que a maioria de nós cresceu em lares, em ambientes onde ter maus hábitos é muito simples. É muito mais fácil você ver uma pessoa se entupir de comida do que ver uma pessoa com alimentação saudável. É muito mais fácil você estar cercado de pessoas que não fazem atividade física do que estar cercado de pessoas que gostam de um exercício, de um esporte, gostam de alguma coisa e vai te incentivar a praticar exercício físico. Só que eu acho que está na hora da gente começar a pensar: o que Jesus faria agora, aqui, no meu tempo, em 2026, com tanto acesso à tecnologia, à informação, a esportes, à cultura, a lazer? O que Jesus faria? Será que Jesus deixaria o corpo dele ser alimentado por todos os alimentos que a gente come? Será que Jesus, ele faria jejum? Ele fez, né? A gente sabe. Será que Jesus comeria mais fruta ou mais lanches? Será que Jesus praticaria exercício físico? Será que Jesus teria uma profissão? Jesus teve uma profissão. Será que Jesus seria gordo? Você já conseguiu parar para pensar nisso? Um dia a gente estava num grupo e o Marcos Paulo teve um insight sobre isso. Deus falou com ele sobre essa questão. E ele mandou no grupo, e desde que ele mandou essa mensagem, gente, eu não consegui esquecer. Ele mandou assim: vocês conseguem imaginar Jesus gordo? Com o ministério que ele tem, com tanta coisa que ele tem para fazer. Ele saía de pé, ele fazia jejum, ele andava quilômetros e quilômetros para pregar o evangelho. O seu corpo tem que ser forte para sustentar um espírito forte e sustentar a sua alma também. A sua alma tem que ser forte, porque senão o seu espírito vai ser prejudicado. Uma pessoa que não tem as emoções tratadas, que não tem os traumas tratados, ela se chateia com mais facilidade, ela se isola com mais facilidade, às vezes ela tem mais medo do que as outras pessoas têm. Então, assim, tudo tem que estar em equilíbrio: corpo, alma e espírito. Se o seu corpo não acompanhar a sua alma e o seu espírito, vai ficar prejudicado. Se a sua mente não acompanhar o seu corpo e o seu espírito, você vai ficar prejudicado. E quantas pessoas a gente já viu com problemas mentais que comem mais e assim prejudicam o corpo? E tem também o espírito. Se o seu espírito não estiver legal, a sua alma e o seu corpo vão ficar prejudicados. E por que eu tô falando isso tudo? Porque eu quero lembrar vocês que a gente tem que se preocupar com nossa vida e o nosso corpo como um todo. Não adianta você se destacar muito em uma coisa e ser muito fraco nas outras coisas. É como a roda da vida, que eu já falei com vocês. A nossa vida ela é dividida em várias coisas, né? Saúde, relacionamentos, financeiro, trabalho, a parte social. E se uma dessas partes não tá bem, a gente não forma uma roda. E a mesma coisa no nosso corpo, ele é formado por alma, espírito e corpo. E se uma dessas partes não tá bem, vai prejudicar a outra. Por exemplo, nesses últimos dias eu tenho pensado muito nisso também, porque eu tô tentando desenvolver hábitos melhores. E eu já percebi que tem alguns hábitos que eu já consegui dar uma desenvolvida, não foi fácil. Alguns demoraram anos para eu conseguir finalmente gostar, finalmente ter mais curiosidade, conseguir adaptar minha rotina. Mas outros é muito difícil para mim. Um deles é a alimentação. Eu tenho muita dificuldade em rejeitar um docinho, em rejeitar um bolinho de aniversário, em rejeitar um brigadeirozinho. Mas eu percebi o quanto isso é importante para mim. O quanto isso é importante para minha mente, o quanto isso é importante para eu poder viver mais, o quanto isso é importante para eu poder trabalhar melhor, o quanto isso é importante para o meu humor ser melhor. E assim, eu já pratico exercício físico, eu consigo dormir bem, quase todos os dias o meu sono dá 100%, eu faço monitoramento pelo relógio. Eu tenho hábito de leitura, eu consigo ler a Bíblia todos os dias, eu consigo orar quase todos os dias, é só quando o dia é muito fora da curva, que às vezes eu não consigo ter o meu tempo sozinha, não que eu fico sem orar, né? Mas eu não consigo ter aquele tempo sozinha. Então, assim, tem hábitos que eu já desenvolvi. Eu pratico exercício físico quase todos os dias. Eu acho que eu só não vou quinta e sábado,
mas no restante dos dias eu vou todos, alguns eu corro, alguns eu vou pra academia, mas a comida tá me pegando muito. Eu demorei muito para conseguir construir o hábito de jejum. Hoje eu tenho esse hábito estabelecido, pelo menos 3 dias da semana eu faço jejum. Mas quando eu vou comer, eu não consigo focar em ter escolhas 100% boas. Acabo cedendo ali, comendo muito carboidrato, não prestando atenção e não comendo proteína. Às vezes passa dias e dias sem comer uma fruta. Refrigerante em todas as refeições. Sorvete, eu não dou conta de falar não para sorvete, gente. Amo sorvete. Mas Deus começou a chamar a minha atenção para isso. E eu comecei a estudar sobre jejum, estudar sobre o que cada alimento faz bem pra gente, como que eu posso montar um prato mais saudável, o que eu tenho que ter na minha casa para eu comer mais saudável. Comecei a experimentar algumas coisas que eu nunca tinha comido. Essa semana, por exemplo, eu comi pela primeira vez damasco. Nunca tinha comido, gente. Foi o quê, menino? Nunca comi damasco também. Damasco eu nunca comi. Esse eu continuo sem nunca ter comido, mas o que eu comi essa semana foi tâmara. E que delícia, gente, que é uma tâmara. Amei com iogurte e eu nunca tinha comido. Olha que coisa mais boba. Eu acho muito bom que o Marcos Paulo ele é colérico, assim como eu, né? E aí eu vou conversar as coisas com ele. Eu gosto que ele é curto, direto e objetivo no que ele tem para falar. E aí eu falando para ele sobre a questão da alimentação, que eu queria sentir mais disposição, que eu quero treinar cada vez melhor, correr cada vez mais rápido, ser saudável. Eu tomo sol todos os dias. Eu falei, amor, não tô entendendo. Eu tô fazendo quase tudo que eu sei que é bom pra saúde, mas eu ainda me sinto assim com a energia tão baixa. Aí ele falou assim: amor, não adianta você comprar uma Ferrari e colocar gasolina ruim nela, ela não vai andar. Aí eu falei, gente, que coisa, tipo assim, ele tá muito certo. Não adianta a gente pegar o nosso corpo que treina, que dorme bem, que a gente veste tão bem, bota as roupinhas mais bonitinhas, monta os lookinhos, mas na hora de comer, que é a hora de nutrir, você tá oferecendo pro seu corpo a pior gasolina que tem. Eu não sou especialista em nutrição, eu não sou especialista em psicologia, eu também não sou especialista em teologia, né? Nenhuma das 3 áreas. Mas eu acredito que a gente chegou num tempo em que a gente tem que aprender um pouco sobre tudo. Porque você tem que ter informações para você não ficar confundido e para você usufruir melhor de cada coisa. Eu não sou formada em teologia, mas eu leio a Bíblia, procuro fazer mini cursos, ler livros, tirar dúvida com pessoas que são formadas e assim aprender mais. Eu não sou formada em nutrição, mas eu vou em nutricionista, tiro dúvidas com os nutricionistas, estudo muito sobre o assunto, vejo vários vídeos de nutricionistas e vou aplicando e tentando melhorar. Eu não sou formada em educação física, eu não entendo tudo sobre o meu corpo, sobre sono, não entendo tudo, mas eu estudo. Sabe aquele versículo famoso da Bíblia? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Você tem que ter sede por descobrir a verdade, sede por estudar, sede por conhecimento. Porque quando você conhece sobre qualquer assunto, vai mudando muita coisa na sua vida. Às vezes as pessoas olham pra gente novo e falam: nossa, mas vocês são tão bens assim na gestão financeira, mas é porque a gente teve sede de conhecer sobre isso. A gente lia vários e vários livros, estudava várias e várias coisas. E hoje o que eu mais vejo são pessoas conformadas com tudo. Conforma com o ambiente que tá, conforma com a alimentação que tem, conforma com a casa que mora, conforma com tudo. E acho que é melhor eu ficar assim para eu não me decepcionar. Concluindo, a vida das pessoas na internet pode até ser mentira. Pode ser que algumas delas postem coisas que elas não fazem. Pode ser que elas postam que bebe um whey e não bebe, que é só divulgação. Pode ser que ela posta que ela acorda 5 horas da manhã para fazer exercício físico e às vezes nem vai 5 horas, vai depois e muda tudo, né? Mas não é todo mundo, gente, que faz isso. Tem gente que posta o que realmente está vivendo. E o seu questionamento não deveria ser: será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Porque se for verdade ou for mentira, não vai mudar nada na sua vida. O que a pessoa posta lá sobre a vida dela diz sobre ela, não sobre você. O que você tem que se perguntar é: eu tô aprendendo com esse conteúdo? Será que isso me agrega de alguma forma?
Será que eu consigo me inspirar nessa pessoa que está postando os exercícios físicos e treinar também? Será que essa alimentação bonita que essa menina posta aqui, eu não posso fazer aqui na minha casa também? Para, gente, de ficar procurando na internet coisas que não te agreguem nada. Se você for para alguma coisa, vai procurar coisa para você aprender. Ai, como é que faz uma comida saudável e deixa congelada? Como é que eu faço para ler a Bíblia todos os dias? Como é que eu faço para orar todos os dias? Quais os benefícios do jejum? Procure ser uma pessoa mais inteligente em 2026.